Talvez nenhuma figura seja maior em nosso futuro profetizado do que o Anticristo. Sua Bíblia é clara ao dizer que ele está chegando e que um nível de destruição, perseguição e morte chegará com ele, como o mundo nunca viu antes e nunca verá novamente. E há motivos para acreditar que ele está vivo hoje. Certamente, suas ferramentas de engano já estão em funcionamento e já impactam a vida da maioria dos que se consideram cristãos hoje. Você estará entre os poucos que o reconhecerão quando ele subir ao palco mundial? A maioria não reconhecerá, mas você pode se juntar a nós para este episódio de O Mundo de Amanhã, onde revelaremos 7 sinais do Anticristo do fim dos tempos. Saudações e bem-vindo ao Mundo de Amanhã, onde ajudamos você a entender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Considere esta lista de homens famosos ou infames: Ronald Reagan, o rei Juan Carlos da Espanha; Saddam Hussein, o rei Carlos III; Bill Gates, Henry Kissinger e Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial. O que eles têm em comum? Cada um deles, em algum momento, foi acusado de ser o Anticristo, aquela figura sombria e misteriosa profetizada na Bíblia. Alguns desses homens estão mortos, outros ainda estão vivos, mas nenhum deles se encaixa na descrição bíblica. Hoje revelaremos 7 sinais do Anticristo do fim dos tempos, conforme detalhado pela profecia bíblica, que permitirão a qualquer pessoa identificar quem é o Anticristo final. Em nosso mundo de maravilhas de alta tecnologia e confortos modernos, falar de um Anticristo pode parecer arcaico, um discurso de desgraça e tristeza em uma era que já superou as Escrituras e profecias. Mas o oposto é verdade. O tempo não deixou a profecia para trás. Ao contrário, o tempo finalmente alcançou a profecia. E só agora os tempos em que vivemos se encaixam nas circunstâncias que descrevem o cenário do fim dos tempos, no qual o Anticristo entrará. Por exemplo, Mateus 24:22 diz que, naqueles dias profetizados, seria possível que nenhuma carne fosse salva da capacidade destrutiva da humanidade. Isso só é realmente verdadeiro desde que entramos na era das armas de destruição em massa, capazes de erradicar a humanidade. E Daniel 12:4 descreve os tempos do fim da profecia como uma era em que muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Palavras antigas que descrevem nosso mundo moderno, onde as viagens globais são comuns e começamos a sofrer de uma enxurrada diária de informações. Não. As profecias do Anticristo não são escritos empoeirados e irrelevantes para a nossa era moderna. Foram escritas para a nossa era moderna, inspiradas por Deus, que declara o fim desde o começo. E seus avisos sobre o Anticristo final são vitais porque sua ascensão está profundamente conectada a mais morte, destruição e sofrimento humano do que a humanidade jamais experimentou. Um período chamado nas páginas das Escrituras de A Grande Tribulação. Durante a vida da maioria de vocês que estão assistindo a isso hoje, o Anticristo se erguerá ao poder e enganará a vasta maioria da humanidade, de forma sutil e sedutora, levando homens e mulheres ao redor do mundo a aceitar de bom grado um cristianismo falso e demoníaco. Na verdade, essa versão do cristianismo já está presente na Terra, possuindo grande influência. Muitos de vocês que estão assistindo agora já estão sob sua influência, tornando-os ainda mais vulneráveis a esse futuro tirano. Imagine todo o conjunto de guerra moderna, a capacidade destrutiva quase ilimitada da humanidade, disponível ao comando de um homem, sob a influência direta de Satanás, o diabo, dedicado a destruir o verdadeiro cristianismo e os verdadeiros cristãos da face da terra, garantindo que seja substituído por uma religião que soa como o verdadeiro cristianismo e usa o nome de Jesus Cristo, mas que representa o oposto do cristianismo de Jesus Cristo. Esse indivíduo está chegando, e se você será capaz de reconhecer o Anticristo, será uma questão de vida ou morte. E a profecia é clara: a maioria não o reconhecerá, mas você pode reconhecê-lo com os 7 sinais que revelaremos no restante do programa de hoje. E o primeiro sinal é um que a maioria erra. De acordo com a palavra de Deus, o Anticristo não é um líder militar ou político. Ao contrário, o Anticristo liderará uma religião,
uma grande falsa igreja. Esse erro surge porque muitos confundem o anticristo com a besta do Apocalipse, que é uma potência militar, política e econômica que dominará o mundo. No entanto, embora estejam conectados, o anticristo e a besta são dois seres distintos. Voltemos a Apocalipse 17, onde o apóstolo João registra uma visão mostrada a ele por Jesus Cristo e os anjos sob seu comando. E viu uma mulher montada em uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Há muito o que se notar nesta passagem, mas quero me concentrar em um ponto específico. A besta aqui com 7 cabeças e 10 chifres, montada por uma prostituta, é o Juggernaut militar, econômico e político do fim dos tempos, chamado de besta do Apocalipse. Mas e a mulher? Normalmente, um cavaleiro monta uma besta para controlá-la e influenciar seus movimentos. E essa besta está sendo montada ou guiada por uma prostituta. Se você assistiu ao Mundo de Amanhã por muito tempo, sabe que permitimos que a Bíblia interprete seus próprios símbolos, e mulheres na Bíblia são frequentemente usadas para representar diferentes crenças e organizações religiosas. Mas, em vez da Virgem casta que Deus usa para simbolizar sua igreja, em passagens como 2 Coríntios 11, 2 e Apocalipse 19, 7, 8, a igreja que está montando essa poderosa besta é descrita como uma prostituta rica. Fornicação, adultério e prostituição são frequentemente usados por Deus para simbolizar a influência corruptora do compromisso religioso com práticas pagãs e adoração pagã, como em Jeremias 3 e Ezequiel 16. O sistema religioso do anticristo é a prostituta que monta essa besta. Não é a mesma coisa que a besta. Na verdade, mais tarde, em Apocalipse 17 e 16, vemos que a besta eventualmente se voltará contra a mulher para destruí-la. Não, a prostituta monta a besta, manipulando-a, influenciando-a e guiando-a para seus próprios propósitos. É por isso que o apóstolo João, em 1 João 4, 1, 3, fala do anticristo no contexto de falsos profetas, porque ele será o falso profeta supremo, não um governante militar ou político, mas uma figura religiosa que controlará a igreja mais poderosa da terra. Em troca, ele e essa igreja influenciarão a potência militar, econômica e política, conhecida como o poder da besta do fim dos tempos no Apocalipse. O que mais podemos entender sobre o sistema religioso liderado por esse anticristo? Isso nos leva ao segundo sinal do anticristo de hoje. O anticristo parecerá semelhante a Cristo e virá em nome de Jesus Cristo. Em sua poderosa profecia do Monte das Oliveiras, dada no Monte das Oliveiras na área de Jerusalém e registrada em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus Cristo alertou seus discípulos de que muitos viriam praticando engano religioso e viriam em seu próprio nome, ou seja, no nome de Jesus Cristo. E vieram. João revela a propagação desse cristianismo enganoso e falso até mesmo no primeiro século, dizendo em 1 João 2,18: Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, conhecemos que é a última hora. Sim, muitos anticristos já tinham vindo quando João escreveu essas palavras, e o cristianismo enganoso e falso que eles pregavam sob o nome de Jesus Cristo ainda persiste e domina as religiões mundiais hoje. Muitos não reconhecem que a palavra anticristo representa mais do que uma pessoa. Representa um sistema de crenças que parece cristão, mas é, na verdade, um contraponto ao verdadeiro cristianismo. Paulo escreve na Bíblia sobre aqueles que pregam outro Jesus e trazem um evangelho diferente. Esse sistema existe desde o tempo dos apóstolos, e nos dias de João, muitos representando esse sistema, muitos anticristos já estavam pregando. O anticristo final dos tempos será o culminar desse engano. Um grande falso profeta, representando esse falso cristianismo,
que parecerá muito cristão por fora. Voltemos a Apocalipse 13, onde vemos o anticristo descrito em simbolismo profético. Começando no versículo 11, lemos sobre uma besta diferente surgindo da terra, não a besta de 7 cabeças e 10 chifres montada pela prostituta, mas outra besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Chifres são frequentemente usados para simbolizar poder na Bíblia, e aqui vemos 2 chifres nessa segunda besta, que João descreve como parecendo um cordeiro. Jesus Cristo é simbolizado como um cordeiro em toda a Bíblia, e a segunda besta tenta imitar Jesus Cristo, mas suas palavras são as do próprio Satanás, o diabo, a quem a Bíblia se refere como o dragão. Essa besta se parecerá com um cristão, e o sistema religioso do anticristo parecerá cristão, porque Satanás sabe que a maneira mais eficaz de enganar as pessoas é se disfarçar de verdadeiro cristianismo. Paulo advertiu sobre isso em 2 Coríntios 11, 13 e 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é, pois, grande coisa, se também os seus ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras.